quero falar sobre o pão da vida, né? Foram palavras do Senhor Jesus que acabamos de ler. Ele disse: eu sou o pão da vida, né? Eu perguntaria aqui, né? Quem é que não gosta de pão, né? Certo? Eu, pelo menos, desde criança, né? Comendo pão e às vezes uma manteigazinha, né? Todo mundo gosta de pão. Mas o pão que eu quero falar nessa noite é outro pão. É o pão espiritual. Aquele que alimenta a nossa vida, que enche o nosso conhecimento de Deus. Nós temos exemplos de coisas tão importantes que aconteceram e a Bíblia relata isso. Quando Israel deixou o Egito, seguiu pela caminhada, demorou durante 40 anos, e aí acabou tudo que eles tinham de comer. Então Deus enviou o maná e eles foram sustentados por 40 anos que eles comiam aquele maná e eram nutridos e eles estavam na caminhada deles. Nós vamos ver um pouco sobre esse verso 35. O verso 36. Ele disse certa vez, Jesus: vocês não creem. Jesus Cristo pregava o Evangelho, pregava a Boa Nova, mas os seus ouvintes não davam assim crédito à sua palavra, meus irmãos. E isso nós conhecemos durante toda a história do nosso Senhor Jesus Cristo, amado. Ele estava despertando as pessoas. Meus irmãos, as pessoas elas dão muito mais preferência àquilo que lhe satisfaça, àquilo que atenda às suas necessidades, muitas vezes não levando em conta as circunstâncias. Né? Tem alguém que diz: eu não abro mão do meu lazer. Outro: eu não abro mão do trabalho dia e noite. E as pessoas se satisfazem com as suas vontades. Isso é o que acontece. Isto é verdade, irmão. As pessoas também gostam muito de dinheiro. E quanto mais dinheiro eles ganharem, né, mais eles querem ganhar. Certo? Um jogador de loteria não se satisfaz com uma quadra, nem com uma quinta, mas ele quer um prêmio maior. E ele não para de jogar. Então, o Senhor Jesus disse no verso 37, né? Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. É como eu disse hoje à tarde aqui, olha, aquele que o Senhor escolheu, ele esteja onde ele estiver. Ele irá ouvir a voz do Evangelho. Ele irá ser um herdeiro da vida eterna, amados. Isso é uma pura verdade. Aqui na comunidade de Santa Teresa, eu fiquei aqui muito admirado, tem já uma população bastante evangelizada. Mas ainda precisamos evangelizar. Quanto mais evangelizar, melhor, meus irmãos. As pessoas precisam se arrependerem ao ouvir a voz do Evangelho. Então eu quero trazer para vocês agora, na minha exposição, o verso 35, que diz Jesus, né, eu sou o pão da vida. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele é essa referência. E quando se refere pão da vida a ele, se refere que nós precisamos nos alimentar deste pão, porque ele disse aqui no verso 35, eu sou o pão
que desceu do céu. Então, ele é, amados, o pão que desceu do céu. E fica difícil de explicar isso para os seus seguidores. Eles não compreendiam isso, né? E eles não entendiam porque Jesus dizia que era filho de Deus e eles não aceitavam absolutamente isso. Em momento algum eles aceitavam isso. Eles simplesmente ignoravam a Jesus Cristo em relação a essa questão. De modo, irmãos, que ele se pronunciava como o pão que desceu do céu, mas foi extremamente não compreendido pelos que o seguiam. E mais, meus irmãos, né? O pão do céu é um alimento não para esta vida, mas é um alimento para a vida toda. Até agora é uma campanha do governo, né? A sua vida toda, né? Não é, irmãos, é enquanto nós vivemos aqui. Mas essa aqui é a vida toda para sempre. É o que nós entendemos isso aqui na palavra de Deus. Porque, amados, a palavra de Deus aqui, irmãos, nos ensina que nós precisamos ter este alimento eterno, amado. Meus irmãos, e a falta deste pão do céu na vida das pessoas levarão elas para um lugar muito triste, né? Até mesmo se for crente tiver uma vida sem se alimentar, ele vai ser alguém muito frágil, mas aquele que der evasão e se alimentar bem da palavra de Deus, irmãos, né? Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo e ele assumiu a nossa identidade. Ele se fez homem como nós. Ele veio habilitado para ser o nosso libertador. Então, ele veio ao mundo, amados, e ele pagou o preço para nos libertar. Ele foi prometido por Deus ao primeiro homem. Em Gênesis 13:15, Deus disse, né, que da semente da mulher viria o libertador. Aquele que haveria de libertar o homem do pecado que o homem herdou do primeiro homem, que foi, inclusive, né, quando morreu espiritualmente pelo pecado, foi lançado fora do jardim do Éden, embora tenha morado no Éden ali por muito tempo, até alguém ouviu. Esse homem veio ao mundo, essa semente, esse descendente, que depois do dilúvio passou a continuar sendo descendente, depois de Abraão passou a ser o Messias, afinal de contas ele veio ao mundo. E aqui ele se habilitou para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados. Por isso que todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, elas têm essa garantia do que o homem que veio ao mundo sem pecado nenhum, habilitado e preparado para perdoar os nossos pecados, ele nos garantiu a vida eterna. E na cruz do Calvário, ele pagou. Interessante que quando ele terminou a sua missão aqui, ele disse algo muito maravilhoso. Passou alguns dias com os seus discípulos. Finalmente, ele deu a mensagem a ser pronunciada, o Evangelho. Ele disse: ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ao seu assunto aos céus e ficar à destra de Deus Pai, ele passou a ser o nosso
intercessor. E mesmo no capítulo 28 de Mateus, que eu citei o 19, ele por todo mundo pregava o evangelho, ele diz no verso 20, né, que ele recebeu poder e autoridade. Ele retornou para a glória de Deus. E ele passou a ser o nosso intercessor ao lado do Pai. Em segundo lugar, irmãos, o verso 36. O Senhor Jesus Cristo, ele usou aquela palavra sobre o pão, muito mais para se referir a ele como o pão espiritual, o alimento que nos alimenta a nossa vida espiritual, o pão da vida, amado. Infelizmente, as pessoas não têm dado preferência a esse pão da vida, né? As pessoas, amados, elas têm saído em outra direção. O homem, amado, precisa apenas fazer uma declaração na sua vida, declarar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador para a vida eterna. É isso que ele está dizendo para as pessoas crerem nele. Infelizmente, amados, ele falava e as pessoas não davam lugar, não cria, ao ponto dele dizer aqui no verso 36, né? Porém, eu já disse que vocês não creem. E mais, embora vocês estejam me vendo, vocês não creem em mim. A certa altura, o Senhor pegou um sermão tão forte lá no livro de João, e de repente a multidão saiu e deixou Jesus. E depois Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês também querem me deixar? O que foi que Pedro disse? Não, nós aqui cremos em ti. Nós não temos para onde ir. Eles criam em Jesus Cristo, mas a grande maioria saiu. Às vezes ele diz: nós estamos aqui mais amenamente, sem ter se esforçar para falar mais o evangelismo para as pessoas. Eu poderia dizer para vocês, meus irmãos, que o perdido, o próprio Jesus disse: dos que tu me deste, só um dos 12, só um, né, me abandonou, o que era filho da perdição. Não há possibilidade do perdido se converter. Não há mínimo problema. A situação do perdido é aquela mesmo de Caim, que passou para o seu filho, Enoque, passou para os outros da sua descendência, e todas essas vezes um povo que nunca se arrependeu. Se você ler toda a genealogia de Caim até o dilúvio, nenhum se arrependeu de nada de mal que fizeram. Somente a descendência, né, de genealogia de Sete, que veio toda ela até Noé, filho também de um descendente, né? Ele era o nono neto de Sete. E eles todos criam em Deus. Mas, como hoje a gente tem visto a humanidade se misturando, naquela época os filhos da perdição fizeram interferência com os filhos da graça de Deus, daqueles que, como Enos disse, o filho de Sete, passaram a glorificar o nome de Deus, que chegou até o nono neto de Sete, que foi Noé, que pregou o Evangelho. E esses que estavam com o povo de Deus também se corromperam, todos foram sepultados pelas águas.
mas os perdidos foram para o inferno. Os salvos, evidentemente, o povo de Deus, morrerão. É como hoje, o crente morre e o incrédulo. O crente é o céu, o incrédulo é o inferno. Porque Deus conhece todos eles. Meus irmãos, esse pão espiritual, claro que é diferente desse pão material, porque o pão material a gente come, se comer todo o tempo. E se não comer, morre, né? E esse pão aqui, a gente come e nunca mais morrerá. É o pão da vida, né? Para todos sempre, amado. Irmãos, muitas pessoas têm confundido o pão espiritual com o pão material. Tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser que o Senhor Jesus já fala como um exemplo para dar para as pessoas. Meus irmãos, esse alimento do corpo é um exemplo que nós precisamos também alimentar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então nós precisamos estarmos alimentados, irmãos, né, para poder ser nutrido com os valores da fé, para ter uma vida de consagração a Deus. Porque assim você não vai provar para você mesmo ou para outras pessoas, né? Mas você está agradando ao Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, irmãos, o verso 37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. O que é de Deus é de Deus. E vem, não adianta, mais cedo ou mais tarde, ele vem, porque o filho pródigo pensou que iria ganhar o mundo, a vida, mas veio. Ele veio. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele disse algo muito especial neste verso, no 37, no final, né? Ele diz claramente: de maneira nenhuma eu lançarei vocês fora, porque vocês são meus, vocês pertencem a mim. Por que o Evangelho está inserido até na revelação de Jesus, do anjo e da própria presença do escritor João diante do trono de Deus, no capítulo 5 e 6 de Apocalipse? Porque a prioridade da igreja é evangelizar. Por que que o Brasil e o mundo padecem hoje de ideologias, de concentrações de partidos de um lado, de outro? Porque a igreja não ganhou o mundo. Foi o que Jesus disse: ir por todo mundo e fazer o quê? Pregar a toda criatura. Se nós estivéssemos como na Coreia, eu já estive várias vezes lá, Coreia do Sul, e lá 33% verdadeiramente são evangélicos. O Brasil, se disser que tem 33%, não tem 5%, 10%. E lá, quem manda no país são os crentes. Os presbiterianos dos 33% têm 22%. Já teve vários presidentes e todos eles são homens não corruptos, homens de oração, homens de vida cristã, homem que vai com o carro dele e vem no carro dele para casa sem nenhum guarda-costas. Um país extremamente abençoado e tem um quarto da nação brasileira. Olha, meus irmãos, o salvo
ele recebe o Evangelho pela fé. E ele crê em Jesus Cristo, amados. E crê na Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus irmãos, né? E o Senhor Jesus, ele veio para fazer 3 coisas na humanidade. Ele veio para redimi-la, ele veio para restaurá-la, ele veio para fazer a redenção da humanidade. Ele veio buscar, salvar os perdidos, pecadores. É a mensagem do Evangelho que nós não podemos deixar de pregar em momento nenhum. Deus abençoe esse trabalho que está nascendo aqui. Não há como nós nos acomodarmos. Nós temos que sair em todas as frentes, viver com o mapa da cidade, entregar um folheto a cada casa dessa cidade. Falar, bater a porta, entrar, falar com as pessoas de Jesus Cristo. Embora eu sei que aqui tem muitos crentes. Meus irmãos, eu quero encerrar nossa palavra dizendo mais o seguinte, irmãos. Nos ensinos do Senhor Jesus, irmãos, ele falou aqui sobre o pão da vida, que é um ensinamento a respeito de que nós precisamos ter o pão da vida. E na oração do Pai Nosso, nós oramos e dizemos como, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de quantos dias? De cada dia. Nós precisamos ter essa palavra, de poder ler a Bíblia todos os dias. E minha esposa me chamou a atenção esses dias. Primeiro a gente ora e depois lê a Bíblia. E nós temos vários cultos durante o dia. Hoje está já. Eu não aposentei ainda não, mas estamos mais em casa. Precisamos ter uma vida de consagração, agendando as pessoas para visitar, falar do amor de Deus, orar pela nossa vizinhança. Meus irmãos, uma pessoa pode até passar 60 dias sem comer. Não é verdade? Pode ter complicações, né? Dificuldades. Pois é, 60 dias, amados, né? Mas o pão da vida é aquele que nos livra da condenação da morte eterna. É o pão da vida que nos sustenta, que nos fortalece, né? O homem precisa se alimentar do pão da vida e ser saciado com a palavra de Deus, irmãos, né? Porque a nossa vida futura, ela está dentro daquilo que nós estamos fazendo no presente, dando a prova de que somos escolhidos, que cremos no Senhor Jesus e que temos uma vida com Ele. Eu quero encerrar contando uma historiazinha de uma pessoa, não sei se gente chegou a conhecer. Esse irmão chamava-se Irmão João Inácio. Eu conheci o irmão João Inácio em Açu e ele foi convertido por um Potiguar que evangelizou e plantou várias igrejas no Ceará. Ele é deputado estadual ou federal, participou da Constituição, foi um homem exemplar. E João Inácio se converteu com ele. E eu cheguei em Açu há uns 30 e poucos anos atrás. E começamos juntos a trabalhar. E esse irmão João Inácio era um homem de Deus. E aí, amados, ele viveu 100 anos exatos. 100 anos exatos. Ele foi um homem sem arrogância, sem sofisticação, mas toda a sua vida era dedicada para Deus. Ele tinha uma vida que não deixava de estar pensando em Deus, né? Ele trouxe muitas bênçãos para o povo ali de Açu. E ele, conversando comigo uma vez, ele disse:
Espero que na faixa de homenagem seja colocada na minha lápide apenas o seguinte: ele fez o que não podia. Foi um homem que dedicou a vida dele a Cristo, sua vida a Jesus. E esse homem foi filho na fé de Natanael Cortez, que foi um grande pastor aqui, do qual o nosso querido saudoso presbítero Aristeu foi o rei da igreja aqui no Ceará. Meus irmãos, que Deus ilumine nossos corações. E eu gostaria de fazer um apelo para você. Meus irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida comprometida com Deus. Uma vida dedicada a Ele. Qual é a maior prova que a gente pode dar que somos cristãos? Fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, façam isso. Dediquem suas vidas ao Senhor Jesus. Amém.